Olá, eu sou a Júlia, e se você curte escutar um papo sobre a vida, tá no lugar certo. Hoje, como eu tinha prometido, eu vou trazer um vídeo sobre o livro que eu comentei no vídeo anterior, que é sobre o livro de Eclesiastes. E, em particular, é o capítulo 17, se não me engano, do livro, que falou muito comigo, e nessas últimas semanas eu tenho voltado, tenho lido, tenho pensado sobre isso, e eu acho que seria legal compartilhar com vocês esse ponto desse capítulo que eu gostei demais. Bom, então, se você já leu o livro de Eclesiastes, ou se você não conhece o livro de Eclesiastes, quando eu li a primeira vez, ele me pareceu um pouco pessimista, porque é Salomão tentando investigar o sentido das coisas, o sentido da vida, tentando. E ele investiga em tudo, nos prazeres, no dinheiro, nos bens, nas relações. E ele sempre fala que, no final, né? Ele sempre fala, mas vi que isso também é vaidade, vi que era vaidade, que é essa névoa, né? Que é essa fumaça, isso que a gente não, algo que a gente não consegue se agarrar. Então ele sempre fala isso constantemente. E me parecia um pouco negativo esse livro. Mas como o Emílio tem trazido, e claro, ele tem se aprofundado em cada capítulo, em alguns versículos específicos, traz uma nova perspectiva sobre esse livro para mim, né? Para mim me trouxe uma nova perspectiva. E esse capítulo, ele fala sobre o agridoce da vida, né? Como a vida tem esses dois lados, esse amargo e esse doce. Porém, até aqui, nesse ponto do livro, a gente já... E se você já leu Eclesiastes, você sabe que a vida parece não ter sentido, o mundo tá cheio de injustiça, a gente nunca se sacia. Então, ele fala que, em uma parte do livro, ele fala que tudo aquilo que os olhos dele queria, ele permitiu. Então, ele buscou em tudo, em dinheiro, em bens, no amor, né, em relações, e não se saciou. Os mortos serão esquecidos em algum momento. Os prazeres não têm sentido. Se tudo é vaidade, e se a morte é a única certeza que a gente tem, o que eu faço? O que eu faço com a minha vida? E agora? Pra onde eu vou? Se nada tem sentido, se tudo é vaidade, se nada vai me preencher, se nada vai me satisfazer, se o mundo é injusto, se nem sempre o mais forte ou o mais rápido ou o mais dedicado, inteligente ganha ou chega primeiro. E agora? O que eu faço? E então a gente tem dois caminhos para seguir diante dessa perspectiva da vida até então, que seria viver uma vida fatalista. Então é uma pessoa bem negativa, então, a vida não tem alegria, não tem prazer, então, beleza, é isso, vou trabalhar, vou fazer aqui o que eu tenho que fazer, mas não tem essa alegria no viver, não encontra prazer e alegria nos dias vividos aqui. E tem o outro extremo, que seria uma vida meio hedonista, né? Então, já que as coisas não têm sentido, creio eu que o melhor a se fazer é viver de acordo com os seus desejos. Então, tudo aquilo que eu tiver vontade de fazer, de provar, de experimentar. Então, os próprios desejos, né? Vão ser aquele que vai guiar, vai ser a sua esperança, vai ser como o seu guia. E é uma vida hedonista. Eu vivo basicamente pensando no meu prazer e na minha alegria. E tem essas duas perspectivas, mas se a gente não crê, se a gente não pensa na ressurreição. Porque se a gente pensa na ressurreição, se a gente pensa numa vida, né, na eternidade, não nesse lado da eternidade, mas do outro lado, em que essa sim realmente é importante, em que essa sim tem mais, entre aspas, um peso maior, as coisas mudam um pouco, né? O jogo muda de dinâmica. Porém, não é porque iremos ressuscitar um dia que essa vida aqui, desse lado da eternidade, debaixo do sol, como fala no livro de Eclesiastes, ela não deva ter prazer e deleite. Então a reflexão que o Emílio vai trazer nesse capítulo é sobre como é a vontade do Senhor que a gente encontre prazer e deleite nessa vida. E ele fala uma frase muito bonita nesse ponto do livro. Ele fala assim, eu vou ler para vocês.
O caminho sábio envolve desfrutar com alegria e gratidão do que Deus fez para a sua glória e nosso deleite. Então, a partir desse ponto, ele vai começar a trazer sobre como Deus foi extravagante ao criar o universo e tudo que nele há, em criar a terra. Então, ele começa a falar sobre as cores, sobre os sabores, sobre as texturas, as formas, as culturas, os países, as comidas, a criatividade, a arte, sobre tudo aquilo, os animais, as espécies, os tipos de animais, enfim, toda essa infinitude de coisas e de coisas, de seres que o Senhor criou. Então ele até fala no ponto do livro, poderia ser tudo marrom, só existia a cor marrom e vários tons de marrom. E não iria fazer diferença na nossa vida. Mas por que Deus quis fazer tudo colorido, várias cores e com todos os formatos, e que tudo fosse tão bonito? Porque a beleza importa para o Senhor, a beleza importa para Ele, por isso Ele fez tudo com tanta beleza. E é quando a gente vê, eu amo ver pôr do sol, quando você vê, tipo, aquelas cores, a mistura, um alaranjado fica amarelo e o azul, e quando contrasta com o verde, quando tem a natureza ou com o mar, eu fico sempre admirada e falo, meu Deus, como o Senhor é perfeito e é criativo e é maravilhoso, porque olha isso, olha essa junção de cores, como fica esplêndido. Então a beleza importa para o Senhor. Inclusive tem uns salmos que fala, né? Ao Senhor, fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos seres que o Senhor criou, está cheia das tuas criaturas. Então o Senhor criou tudo, cada detalhe, cada ser, cada pequeno, cada cor, tudo foi criado pelo Senhor. Então, o Emílio traz nesse capítulo do livro que aproveitar e desfrutar daquilo que o Senhor criou e fez para sua glória é o que ele deseja pra gente nessa vida debaixo do sol. E ao longo do livro de Eclesiastes, Salomão, porque eu li o livro de Eclesiastes quando eu comecei a ler o livro do Emílio, eu li o livro de Eclesiastes, e meio que agora, toda vez eu tô voltando no livro de Eclesiastes e tô lendo de novo. E é muito engraçado como Salomão repete várias vezes. Ele fala em vários trechos que conclui que o melhor a se fazer é comer, beber, desfrutar do seu trabalho, encontrar satisfação no seu trabalho. E ele diz, percebi que esses prazeres vêm da mão de Deus. E tem outra parte que ele fala, cada um deve desfrutar, né, do comer e do beber, porque tudo isso são presentes de Deus. E tem uma parte que ele fala que o próprio Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida que não as permite ter tempo para refletir no passado. E quando eu ia lendo esses trechozinhos, essas partes, é muito engraçado porque a gente sabe que tudo foi criado por Deus, como eu tô falando, tudo é o Senhor que nos dá, que nos concede, mas entender que até a alegria, a capacidade de encontrar satisfação no trabalho, a alegria de desfrutar da comida, da bebida, daquilo que o Senhor nos dá, de até essa capacidade de nos alegrar, de nos satisfazer com isso, é o Senhor que coloca no nosso coração. As coisas por si, as coisas são só coisas, por elas não tem essa capacidade de nos preencher, de nos satisfazer e de nos fazer felizes, mas o Senhor sim pode colocar essa alegria no nosso coração, fazendo com que a gente consiga desfrutar dessas coisas. Eu achei isso muito incrível porque faz a gente tirar o altar do nosso coração, né? Muitas vezes a gente tem a tendência de colocar as coisas no lugar do Senhor, né? Então a gente começa a crer que a nossa esperança está nas coisas. E quando a gente percebe que é o Senhor que coloca a alegria no nosso coração, quando a gente tem as coisas, meio que isso quebra com a nossa expectativa e faz a gente olhar de um outro lado. Espero que eu tenha conseguido me explicar bem. Mas a alegria e a satisfação não estão nas coisas, e sim o Senhor que coloca esse sentimento no nosso coração. É isso que eu queria dizer. E é por isso que a gente deve honrar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. E a própria palavra diz, né? Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que vocês façam, façam para a glória do Senhor. Exatamente por isso, porque Ele é o único capaz de colocar essa satisfação e essa alegria no nosso coração. E quando a gente colocar Ele como prioridade, e Ele como o centro, e sendo grato, e honrando ao Senhor através das atividades que a gente faz, né? E como eu falei nos outros vídeos, administrando bem aquilo que o Senhor nos dá, tendo sabedoria nisso,
não tem como a gente não se sentir bem, porque a gente vai estar colocando as coisas no lugar correto. As prioridades corretas na nossa vida, sabe? E uma coisa muito curiosa que o Emílio fala também é como parece que o Senhor tá recomendando e elogiando as atividades comuns de um lar. Porque quando fala, quer vocês comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, são coisas que todos nós fazemos na nossa vida ordinária, comum numa casa. Então, essas coisas comuns, façam isso. Ele diz: façam isso para minha glória. E eu achei muito bonita essa reflexão que o Emílio trouxe no livro e falou muito no meu coração. Então, a vida ela tem esses dois lados, né? Ela é agridoce. E não é porque o amargo vem com muita frequência que a gente não possa desfrutar e não deva desfrutar do doce da vida também. Então, sim, injustiças vão acontecer, momentos difíceis virão, dores, a gente vai passar por momentos de dor, de perda, de não entender o que está acontecendo, a gente vai se dedicar e buscar fazer o melhor caminho, buscar fazer tudo com sabedoria, e ainda assim não é uma garantia de que as coisas vão sair bem ou que tudo vai dar certo, mas olhar com os olhos da gratidão e da alegria para aquilo que o Senhor nos dá, creio que pode trazer mais leveza e mais contentamento na nossa vida ordinária, sabe? E o Emílio até fala no livro, por isso não tenha dó de usar as coisas, não tenha dó de usar aquele relógio porque você só usa em ocasião especial, aquele óculos porque vai arriscar, ou tal roupa. Não fica procurando e se privando de tanta coisa que no fundo é pequena, sabe? Usa as coisas que o Senhor te dá, tipo, usa pra glória dele, aproveite pra glória dele, seja grata por tudo aquilo. E eu achei isso muito, muito legal e falou muito comigo, porque durante muito tempo eu fui essa pessoa de, ai, não vou usar tal coisa só em ocasião tal, ai, não vou... E nunca chegava a ocasião especial, nunca chegava o dia especial. E quando eu ia ver, tinha deixado de usar e não tinha sentido, sabe? Então isso eu achei um ponto muito interessante que falou muito comigo. Então o convite do Senhor é para que a gente desfrute daquilo que ele criou, da comida, da bebida, tudo aquilo que ele criou com sabedoria. E um contraponto que eu queria trazer nisso tudo, e que eu acho que é muito, muito, muito importante, ainda mais para como a gente tem visto a vida e como as pessoas têm levado a vida, muitas vezes guiado pelos prazeres, pelas alegrias, e que eu particularmente creio que não seja o caminho mais sábio a viver, mas enfim, cada pessoa escolhe a maneira com que vai viver seus dias. Mas um contraponto muito importante que eu quero ressaltar é que Jesus, ele nunca exagerou em nada. Jesus comia, Jesus bebia, mas ele nunca exagerou. Ele nunca exagerou na comida, porque ele era santo e perfeito, então ele não fez, né, o pecado da gula, ele não tinha esse pecado com ele. Ele não se embriagou, então ele não pecou nisso também. E ele nos ensina, como ele é nosso maior e melhor exemplo, ele nos ensina a também não exagerar nas coisas, a não ultrapassar os limites. Se alegrar, desfrutar daquilo que o Senhor nos dá, sim, mas lembrando que Jesus nunca exagerou em nada. E eu acho que uma das maiores lições é que ele quer que a gente entenda o lugar que cada coisa deve ter na nossa vida e nos nossos dias, né? Os prazeres, eles não são, ou melhor, eles não devem ser um fim em si mesmo. Então, como eu disse, o prazer pelo prazer, o dinheiro pelo dinheiro, os bens pelos bens, a carreira pela carreira, o trabalho pelo trabalho, tudo isso, o sucesso pelo sucesso, o poder pelo poder, tudo isso não deve ser um fim em si mesmo, mas eles são presentes, são dádivas que o Senhor coloca sobre a nossa vida. Então eles não podem se tornar um ídolo em nosso coração. A gente não pode criar altares no nosso coração para essas coisas, para os prazeres ou para as coisas que, como o próprio Salomão falou, é vaidade, é vapor. Se você tentar se agarrar nisso, não vai te dar segurança, não vai te dar contentamento, não vai te dar satisfação. Porque eles não têm esse poder, eles não foram criados para esse fim. O único que pode trazer esse sentido para a nossa vida é Cristo.
Então, as coisas belas e as coisas boas que o Senhor criou e nos permite desfrutar devem ser um lembrete de que a gente precisa dele e não das coisas. Porque sem as coisas a gente sobrevive, mas sem ele a gente não sobrevive. Que a gente possa buscar viver com sabedoria, que é um dos temas principais do livro de Eclesiastes, e com gratidão, e colocando as coisas no lugar correto, dando a prioridade para aquilo que é prioridade na nossa vida, né? E não trocando ou invertendo os valores daquilo que faz parte da nossa vida, dos nossos dias, enfim, tudo isso. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que faça sentido para quem for ouvir, espero que também possa causar um momento de reflexão, porque para mim tem sido muito, muito, muito bom refletir sobre tudo isso. Como eu falei, tem trazido uma outra perspectiva para mim, para vários pontos, e tem me ajudado nos meus desafios que eu tenho, que todo mundo tem, e tem sido, assim, um bálsamo nos meus dias. E para encerrar, eu quero ler Eclesiastes 9, do versículo 7 ao versículo 10, que fala assim: Portanto, coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços nesse mundo. Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, eu fico por aqui. Eu espero que vocês leiam o livro de Eclesiastes e tiverem a oportunidade também de ler o livro do Emílio, que eu indiquei no outro vídeo, mas se você não estava, ou se você não viu o vídeo que eu subi, esse é o livro. Isso é Filtro Solar. Eclesiastes e a Vida Debaixo do Sol, também recomendo a leitura. Eu fico por aqui, um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.